Oi pessoal, vamos aproveitar bastante o dia hoje. Vou ver se eu consigo gravar mais livros hoje. Nós já estamos na letra S. Esse é o livro da Isabel de Oliveira Silva, Profissionais da Educação Infantil, Formação e Construção de Identidades. Esse livro, vocês precisam se lembrar que ela vai discutir exatamente essa questão dessa construção do profissional que trabalha na educação infantil. Então, foi também uma experiência com educadores de uma creche comunitária de Belo Horizonte, em que ela vai articulando as histórias de vida, o cotidiano de trabalho dessas pessoas, que profissional é esse, como elas se enxergam, como que é o trabalho que elas desempenham na instituição. Então, ela diz que ser educador de creche faz parte de um processo de identidade dessas mulheres. A partir disso, existe a possibilidade de reconhecimento e até de superação das condições subalternas que a origem social impôs a essas mulheres. Então, nós acompanhamos isso nas nossas creches também, né? Pessoas que vieram do lar, que não têm uma formação, mas que realizam esse trabalho na educação infantil. Então, essa experiência, ela traz também a questão da formação dessas pessoas. Há toda uma discussão sobre esse fazer, sobre o papel desse profissional. Tá? Então, eles vão fazer leituras de textos científicos e também é pontuada a necessidade das pesquisas acerca da criança, da sua infância, como surgiu esse conceito de infância, de criança, e buscando a elaboração de um trabalho a ser desenvolvido nas creches e nas pré-escolas, né? Essas mulheres, elas buscam uma identidade profissional. Para isso, é preciso integrar os aspectos ligados ao cuidar e educar, porque aí nós nos lembramos da história da educação infantil e sabemos o quanto está presente o cuidar, até por um processo histórico que houve, como as creches nasceram. Então, sempre está muito presente essa questão da própria maternagem. Essas mulheres vão trabalhar nas creches pensando nesse cuidado. E essa pesquisa traz um norte no sentido de educar. Esse é um local em que se educa. Para isso, eu preciso reconhecer a infância como portadora de direitos, que esses direitos são condições fundamentais para a construção de uma pedagogia atual, uma pedagogia para o mundo moderno. Então, é função das instituições de educação infantil pensar no educar e no cuidar das crianças de 0 até 6 anos. Para isso, é necessário pensar a questão da linguagem, as interações, o brincar, a organização do tempo, dos espaços nessas instituições. É preciso pensar também que esse espaço, ele é heterogêneo e as famílias também são heterogêneas. Nós temos famílias formadas das mais diversas formas. Isso significa que as crianças levam isso da casa para a instituição. E nós, como educadores, precisamos olhar para tudo isso. A maioria dos profissionais da educação infantil é mulher. E são de diferentes classes sociais, de diferentes idades, de diferentes raças, trazem diferentes trajetórias pessoais e profissionais. E muitas, quando vão para trabalhar em uma instituição de educação infantil, é o primeiro trabalho que elas exercem fora do espaço doméstico. Por isso, a autora coloca que essa profissão, ela guarda um traço de ambiguidade, porque tem a formação
a função materna e a função docente presentes. Inicialmente, inicia-se essa profissão como uma maternagem, se nós pensarmos naquelas profissionais que não têm uma formação oficial. Começaram como babás, monitoras, seja lá o nome que a instituição dá. Essa profissão tem sido marcada por uma naturalização do feminino. Então, predomina o sexo feminino trabalhando nessa instituição. A versão corrente da socialização bem-sucedida dos papéis sexuais, o que leva à ideia de uma construção social de gênero. Não é um processo unilateral de imposição da sociedade, pois homens e mulheres são sujeitos ativos e ao mesmo tempo determinados, recebendo e respondendo determinações e contradições sociais. Tudo isso faz parte da forma como nós nos constituímos como profissionais. Nós temos a questão social, nós temos essa questão ainda de feminino e masculino pesando muito, como se a responsabilidade pelas crianças fosse apenas de mulheres. Atualmente nós verificamos a chegada de mais homens no desempenho dessa atividade dentro das instituições de educação infantil. Então, ela vai dizer que nessa pesquisa, ela olhou muito para a questão dessa construção da identidade. A pessoa chegou para trabalhar nessa instituição e ela vai passar de pajem a professora. E como essa formação se dá? Principalmente a partir da Constituição de 88 e depois com a própria LDB, que coloca a importância, a relevância da educação infantil na formação do ser humano. Então, o conceito de creche e pré-escola, eles ganham um destaque, principalmente no campo educacional, porque é isso que a legislação passa a apontar. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, o início de tudo. E no país, nesse nosso país que é muito grande, existe uma diversidade e uma desigualdade muito grande. Por isso as discussões acabam sendo ampliadas, né? A necessidade daqui é diferente da necessidade de um outro estado, por exemplo, mas é preciso que a gente tenha claro a concepção de criança. Que criança é essa? Então, é um olhar para a legislação e para a formação desse novo profissional, considerando-se as demandas do século XXI, especialmente no que diz respeito à educação dessa criança de 0 a 6 anos, né? Então, é um direito da criança ter um profissional formado e competente nesse trabalho. Mas ele salienta que esse profissional, ele tem uma postura polivalente, principalmente pelo fato de ter presente o cuidar e o educar. Mas essa formação profissional, ela está posta como um direito do profissional que atua em creche. Por isso, muitos lugares, muitas instituições e municípios, eles se voltaram para essa formação, essa capacitação em serviço, pensando justamente nisso, uma forma de olhar para esse funcionário, para esse trabalhador e garantir que ele consiga uma formação adequada para trabalhar ali. Por isso essa passagem, né, daquilo que era informal para uma coisa formal, que são processos distintos, ela vai trabalhar de uma outra forma. E ela pontua também qual a importância do cuidar e do educar em creche, porque é uma educação baseada nesses princípios de cuidar e educar. E claro que isso ocorre porque tem o processo histórico de nascimento dessa instituição.
E nós precisamos ampliar isso. Nós passamos por esse momento. Agora é necessário que haja uma identificação desses espaços e desses profissionais. E quando a gente transforma esse espaço e esse profissional, nós organizamos melhor essas instituições e poderemos oferecer um trabalho de qualidade no atendimento dessas crianças, né? Então, há um debate sobre o profissional na produção acadêmica brasileira. Muitas universidades partiram para essa pesquisa. Quem é esse sujeito? Quem é esse profissional? O que é necessário para que ele trabalhe com essa criança de 0 a 6 anos? Então, há a busca de uma compreensão dessa construção desse profissional. Então, não é uma questão de criticar as práticas das educadoras, mas de se fundamentar essa prática. Então, a literatura a respeito da educação pré-escolar, ela evidencia quais são os problemas relativos ao desempenho dos alunos no ensino fundamental. Então, ainda olhando para a educação infantil como aquela que prepara para essa criança ingressar nas instituições de ensino fundamental. E isso acaba desvirtuando um pouco o papel da educação infantil, porque a educação infantil também tem esse compromisso de olhar para essa criança como um todo, e cada profissional precisa atuar na etapa em que ele se encontra. Mas, principalmente na década de 70, foi colocado muito a culpa na educação infantil do ensino fundamental não caminhar bem, né? Ter muita reprovação, ter muita evasão. E embora a autora não pontue isso, é bom lembrarmos que isso ocorria porque a escola não era para todos, não é? Então, não sabia mesmo como trabalhar com as crianças das classes menos abastadas. Na verdade, nos deparamos com isso até hoje, né? Essa situação ainda ocorre nas nossas escolas. Embora a gente tenha garantido o ingresso da criança, nem sempre, e às vezes até a permanência dessa criança, mas a qualidade a gente ainda não deu conta. E nessa busca de solucionar uma creche, uma pré-escola, uma educação infantil que preparasse para o ensino fundamental, é que se começou a olhar para quem era esse adulto e qual era a interação desse adulto com essa criança da educação infantil. Em um dado momento, a culpa era sempre da família e da criança. Hoje nós já temos um outro olhar, porque qual é o compromisso da escola, qual é a responsabilidade da escola, das instituições no desenvolvimento dessa criança pequena. E outra questão que era muito forte na década de 70, e ainda hoje nós encontramos essas ideias passeando aí pelas nossas instituições de educação infantil, é a questão da prontidão e da maturidade. Então, sempre buscava meios de estudos comparativos entre as crianças, pontuando que a criança que tem um poder aquisitivo mais baixo é diferente da criança da classe média alta, como se a criança que já sofre tantas privações tivesse menos capacidade. Então, a escolaridade pré-primária, ela era vista como um meio de detectar os níveis em que as crianças se encontravam. Agora nós sabemos o quê? Que claro que a criança que tem mais acesso à leitura e à escrita, que tem mais modelos, ela acaba apresentando um desempenho diferente pelas oportunidades que ela teve. Embora a criança de classe menos abastada não signifique que ela não tenha acesso nenhum. Ela pode ter, sim.
E quando não tem, nos casos em que não tem, chegando nas instituições, facilmente ela pode se apropriar disso. Então, o olhar é no sentido de que essa criança tem muitas possibilidades, ou deveria ter muitas possibilidades na educação infantil. O direito da criança e o papel do professor de creche. Então, nós sabemos que é direito da criança à educação infantil. Já falamos várias vezes e essa autora volta a afirmar. Não é direito da família, não é direito da mãe que trabalha, é direito da criança. E essa pesquisa que ela faz, então ela trabalha com um universo de 6 profissionais. Dessas 6 profissionais, 5 estavam em um processo de formação para ser professora, conseguindo sua habilitação por um curso de formação que o próprio município, né, lá de Belo Horizonte, ofereceu para essas funcionárias, e uma que já possuía essa habilitação. Então, elas tinham muita experiência já em creche, já trabalhavam há bastante tempo, e a pesquisa buscava compreender, então, em que essas educadoras ancoravam suas concepções de educação infantil e de creche, né? Partiam sempre do pressuposto de que o contexto de construção de direitos das crianças que se encontravam ali naquelas creches, elas foram construindo na medida em que a formação profissional iria acontecendo, porque antes o que estava posto era mais a questão da maternagem. Tá? Então, a pesquisa também conseguiu perceber quais as alterações ocorreram à medida em que trabalhavam nessa instituição e buscavam essa formação. Então, o livro ele trata mais da pesquisa que essa autora fez. E essa autora fez essa pesquisa nessa instituição, acompanhando o processo de formação das profissionais. E é interessante porque então ela olha para as concepções que esses profissionais tinham e as concepções que passaram a ter à medida que se apropriaram do processo histórico do nascimento das instituições de educação infantil e foram olhando para as diferentes metodologias, enfim, possibilidades de trabalho que existia e que eram possíveis de ocorrer em uma instituição de educação infantil. E a outra coisa importante é esse olhar para a classe social em que as crianças pertenciam, e que estar em uma posição menos privilegiada não significa que você tem menos condição. O principal era destacar isso e sempre valorizar a importância da formação do profissional que já atua em creche, porque aí a creche ela passa mais de assistencialismo para a questão educacional. Isso é uma coisa que todo mundo ganha. Daqui a pouco vem outro livro.